Será que existe uma forma de acelerar o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento, o nosso progresso? Um caminho que, quando tomado, nos leva de maneira mais efetiva, eficaz, simples, fácil, para onde nós queremos estar? E a verdade é que sim. E se você está interessado em descobrir qual é esse caminho, o podcast Odisseia de hoje é para você. Vamos lá. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Odisseia, um podcast promovido pelo Odisseia Academy, essa escola de desenvolvimento humano, pessoal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre diferenças culturais, aproveitando que o nosso querido Haroldo está indo fazer um pós-doutorado em Harvard, está começando a ter experiência com outra cultura, com outro ambiente, de maneira mais profunda. E vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças culturais, o que isso pode impactar na maneira como as pessoas tomam decisões, como elas fazem escolhas, como elas priorizam algo na sua vida. E vamos lá, Haroldo, começando mais um podcast. Oi, Saulo. Esse podcast é bom porque a gente sempre debate temas interessantes de uma forma descontraída. Eu acho que essa a força aqui do podcast do Odisseia, né? E eu achei interessante esse tema, Saulo, porque nós trabalhamos aqui no Odisseia Academy com desenvolvimento humano. E a gente fala muito de mentoria, de desenvolvimento humano. Então, eu percebo que há uma certa visão distorcida no Brasil com relação a esse nicho. E quando a gente vai para os Estados Unidos, isso é muito comum lá, essa ideia do mentor, de uma mentoria, essa ideia de investir em desenvolvimento humano, de você ter o que eles chamam de conselheiros. Então, na escola, você tem conselheiros. Eu acho um tema legal para a gente conversar aqui, porque eu acho que seria legal a gente incorporar isso aqui no Brasil, Saulo, assim, mudar essa mentalidade, né? Pela sua percepção, você acha que o brasileiro investe pouco no autodesenvolvimento? Eu acho que investe muito pouco, Saulo, muito pouco. Há ainda um preconceito, é curioso isso, e envolve, por exemplo, psicoterapia, envolve até a psiquiatria, tudo que significa investir na mente. A gente tem uma ideia ainda no Brasil de que é supérfluo, então que isso é algo assim que você faz só quando está sobrando dinheiro, né? Que isso não é tão importante. Em alguns casos você fala assim, eu não estou com problema, né? Eu não estou com nenhuma dificuldade, para que eu vou investir? Para que eu vou mexer com isso, né? E ao contrário, quando a gente pensa lá fora, as pessoas já têm uma ideia já de performance, de alto rendimento, de sucesso, ir bem na escola, ir bem no esporte, ir bem nas vendas, no negócio que a pessoa desenvolve. E eles sabem o impacto que tem você estar do lado, estar próximo de alguém que tem mais experiência. Eu queria até te ouvir sobre isso. Assim, por exemplo, tem uma conferência lá nos Estados Unidos que é famosérrima, né? Que é aquele encontro que o Warren Buffett promove, em que ele convida vários investidores, mas não é só ele, né, Saulo? Parece que isso é uma coisa bem comum lá. E olha, Haroldo, é interessante isso porque você tocou no nome do Warren Buffett e uma vez perguntaram para o Warren Buffett qual foi o melhor investimento que ele fez na vida dele e ele disse que o melhor investimento que ele fez na vida dele foi um curso de desenvolvimento pessoal que ele fez para melhorar a sua capacidade de falar, a sua capacidade de se expressar. E isso é interessante porque o Warren Buffett é um grande investidor, sem sombra de dúvida, mas uma coisa que se destaca nele é exatamente isso, esse jeito de falar, essa maneira de se expressar, e isso é alguma coisa que ele não nasceu sabendo.
ele realmente fez um investimento e ele mesmo afirma que foi o melhor investimento que ele fez. Então, quando a gente pensa nessa mudança de mentalidade, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Acho que o brasileiro pensa que investir no autodesenvolvimento ou é uma coisa que a pessoa só vai fazer quando ela está com um problema, aí ela vai no psicólogo, ela vai no psiquiatra, nada de errado com isso, né? Às vezes precisa, só que aí acho que o foco é diferente, né? Você vai para resolver um problema e a gente perde, acho que duas coisas que são importantes. É a gente prevenir um problema, a gente evitar que o problema chegue num ponto em que você precise de uma intervenção mais séria e de você se preocupar com se tornar uma pessoa melhor. E lá nos Estados Unidos realmente tem muito essa cultura de você estar próximo de uma pessoa que faz, de uma pessoa que empreende, de uma pessoa que de fato está realizando algo naquela área que você quer se desenvolver. E eu acho que o brasileiro ele tem um pouco, né? Não é todo mundo, obviamente, mas às vezes a gente tem um pouco daquela falsa autonomia, de achar que a gente vai dar conta de tudo sozinho, de que a gente não precisa. E o quanto faz diferença você estar num ambiente, num contexto em que tenham pessoas que estão fazendo, não só que estão dizendo, mas estão fazendo aquilo que você está buscando para a sua vida. Talvez até, né, Haroldo, porque nós somos animais sociais e a influência do grupo na maneira como a gente age é muito grande, não é? Total, porque à medida que você convive com um certo grupo de pessoas, você começa a absorver a maneira de falar, a maneira de se comportar, os interesses, você acaba ampliando. O ser humano é um ser humano, é um ser de aprendizado, Saulo. Eu acho que o grande diferencial do ser humano, quando a gente pensa na linguagem, no raciocínio, é a capacidade que o ser humano tem de aprender. E a nossa capacidade de aprender, ela se amplia muito por causa da linguagem. Você ouvir alguém, você ler o que alguém escreveu, você ter acesso àquilo que alguém registrou, alguém dar um depoimento do que fez, do que implementou. Não tem outra espécie animal que tenha esse recurso. É interessante você comentando isso porque o ser humano ele tem alguns neurônios que são específicos, chamados neurônios espelhos, né? Você conhece isso muito bem, você está fazendo neurociência, e são esses neurônios que primeiro começam a dar uma noção de aprendizado, né? De você ver, do bebezinho lá, enxergando a mãe falar, a boca se mexer, os gestos, as expressões, ele vai absorvendo aquilo muito rápido. Ou seja, realmente nós temos uma tendência, acho que inclusive neurológica, biológica, de aprender com o outro, né? Total. Eu posso trazer um exemplo aqui que vai ilustrar isso. Você aprendeu uma outra língua. Às vezes você fica estudando sozinho e olhando livros e material, mas não tem nada como uma imersão. Quando você experimenta uma imersão, você está do lado de outras pessoas ali que falam aquela língua, você pode não saber nada, Saulo, daquela língua. Mas aí você vai aprendendo uma palavra, né? Você vai aprendendo um good morning, né? Vai aprendendo um bye, thank you. E daqui a pouco o vocabulário está ampliando, a sua pronúncia está começando a melhorar, você já começa a falar uma frase ou outra, você começa a aprender nome das coisas. Por quê? Apenas porque você está ao lado de pessoas que falam aquela língua. Só que o que acontece? A gente não transpõe isso para outras áreas. Então, estar ao lado, se eu tenho uma padaria, estar ao lado de pessoas que têm padarias muito bem sucedidas pode fazer uma grande diferença no meu negócio. E interessante você comentar essa questão da imersão, porque isso é verdade do ponto de vista da língua, e é verdade do ponto de vista de qualquer outra área que a gente esteja, né? E essa é uma diferença cultural brutal entre Estados Unidos e Brasil, porque lá existe muito projeto de imersão,
da pessoa ir, passar 2 dias, passar 6 dias, envolvido numa atividade, seja qual for. Eventualmente pode ser alguma coisa na área de saúde, de bem-estar, pode ser na área de mentalidade, pode ser na área de finanças. Então, essa imersão é uma maneira de, em pouco tempo, a pessoa conseguir um resultado muito mais rápido. Muito grande. Saulo, eles têm isso lá para tudo. É tão engraçado, porque lá tem, por exemplo, concursos em que você é premiado, mas você vê que o concurso é só um pretexto. Você tem concurso, por exemplo, de churrasco, de barbecue, né? Que é o churrasco. Aquelas feiras, só que o concurso é um pretexto, Saulo, porque vai todo mundo para lá, e ali você encontra com gente que tem mais experiência, você acaba aprendendo técnicas, lá tem os produtores, aí você acaba comprando um equipamento, bom, e você fica fera naquilo. Você fica bom naquilo. Isso tem para churrasco, para vinho, tem para carro, tem para música, para tudo. Eles têm realmente. Sabe uma coisa que você comentou aqui? Eu me lembrei. Teve uma época que eu trabalhei na Unimed e a gente fazia várias feiras, vários encontros. E aí, conversando com o pessoal que organiza, eles comentando sobre a diferença de feiras aqui no Brasil e feiras nos Estados Unidos. A feira aqui no Brasil, às vezes a pessoa vai para passear, para olhar, mas nos Estados Unidos não, a pessoa vai para comprar, para fazer alguma coisa, para atualizar, para reformar o parque. Ela não vai ali só para ficar olhando. E eu acho que às vezes isso no brasileiro é curioso, a gente tem a característica, né? Óbvio que não todo mundo, mas muitas pessoas de olhar, de ver, ao invés de realmente se comprometer com uma mudança. Eu vejo isso muito com relação a livros, né? O brasileiro ele tem o hábito de comprar muitos livros, mas nem sempre ele lê os livros que ele comprou. Fica ali na estante, talvez pela esperança de que o conhecimento vai passar por osmose, né? Não vai. Eu participei. Teve 2 coisas assim que me marcaram, 2 experiências, eu vou compartilhar aqui, Sal, para ilustrar isso aí. Uma foi uma feira de livros nos Estados Unidos e que eu me surpreendi com algo muito legal, que era você chegar num stand de um autor e o autor estar lendo o livro dele. E ele estava sentado numa mesa, muitas pessoas ao redor, e ele lendo trechos do livro e comentando. Então eu achei fantástico aquilo, só, porque era uma espécie de degustação da leitura. E você tendo ali o próprio autor, porque é muito legal isso, né? Que nós que, eu sei que você gosta, eu também amo, né? O audiobook, é gostoso você ouvir o livro na narrativa do autor, né? Porque você vê a voz dele, a entonação, você acaba criando uma identificação com o autor, que às vezes só na leitura do livro é frio, né? Você lê só o que está escrito, o autor ou a autora, né? Eu tenho audiobooks, por exemplo, da Brené Brown. Então, ouvi-la lendo as próprias páginas, né? É muito gostoso, né? Então, essa foi uma experiência muito marcante. Então, eu percebi que eles levam muito isso a sério. Imersão com experiência. Eles são muito pragmáticos, né, Sal? Então, eles estão sempre em busca da experiência. Agora, outro aspecto que me marcou foi numa casa espírita, num grupo espírita lá em Nova York. Era um grupo ali próximo da Quinta Avenida, o pessoal alugava uma sala e não se cobra, né? É uma característica do movimento, você não cobra para frequentar a reunião, tá? E tudo. Mas aí eles começaram a perceber que os americanos chegavam, mulheres e homens, e no final eles perguntavam assim, quanto que é? Aí a pessoa fala, não, aqui não cobra e tal. Eles não voltavam. E aí a esposa de um brasileiro, uma americana, a esposa de um brasileiro, estava participando de uma reunião e a diretoria do grupo perguntou, olha, está acontecendo isso, a gente não entende, né? Só pergunta muito, depois a pessoa não volta. Ela falou, olha, isso é da cultura americana.
que aqui a gente entende que se é de graça é porque o produto é você. Uhum. Então, a gente não está acostumado com isso. A gente não está acostumado com almoço grátis. Aí eles falaram, poxa, mas como é que a gente vai fazer? Porque é uma convicção moral, a gente não cobra por essas atividades. Ela falou, é fácil de resolver isso. Cria uma caixinha de contribuição voluntária. Quando alguém te perguntar para vocês quanto é, vocês falam, olha, a gente não cobra, mas tá ali a lista, coloca a lista do valor do aluguel, valor da conta de luz, valor da conta de água, ali embaixo da caixinha de contribuição, fala, mas aqui a gente cotiza para pagar as despesas, se você quiser contribuir, fique à vontade. O que aconteceu? Mudou o jogo. O americano chegava, fala, quanto é? Olha, a gente não cobra, mas nós temos as despesas aqui que é cotizado por quem frequenta, então você contribua com o que você entender. Aí uns davam $5, outros davam 10, outros davam 50. Então, ajudou no grupo e resolveu o problema, que é cultural. E eu acho que essa mentalidade está aqui no Brasil, sabe, Sal? A gente vai nos eventos, sempre com essa coisa do almoço grátis, né? Do querer as coisas de graça. E isso faz com que você vá numa feira de livro e não compre livro. É engraçado, né? Vai numa feira de livro e não compra livro, né? Você vai num treinamento e acha ruim se a pessoa vende o curso. É estranho isso, né? E é interessante, será que isso tem a ver um pouco com a maneira pela qual a gente construiu percepção de valores, como o brasileiro vê coisas relacionadas até a preconceitos em relação à cobrança, ao dinheiro? Aqui são diferenças culturais também, de como a gente percebe o sucesso, percebe o êxito, as causas do êxito, porque na cultura americana tem muito, eu acho que até de maneira exacerbada em alguns casos, né, de que o sucesso é o resultado do que a pessoa fez, o que ela, e ignoram-se outras coisas também. Mas será que no Brasil a gente não caminhou para o outro extremo de achar que o êxito ele depende de coisas externas, mas não da própria pessoa, e a gente deva caminhar aí para um meio termo, um equilíbrio? Eu acho, Saulo. Na verdade, eu tenho certeza. A prova disso é o programa que você tem aqui no Odisseia Academy, que é o programa da prosperidade, né? Em que eu diria que é uma reeducação para que as pessoas enxerguem os recursos, especialmente o dinheiro, com uma outra mentalidade. Lá, por exemplo, Saulo, não é vergonha você dizer quanto que você ganha por ano, né? Isso é admirável. Você fala, não, eu faço tanto por ano. É admirável isso lá, sabe? Eles têm isso como uma coisa legal. Aqui no Brasil, é curioso, é usar coisa de marca. Olha isso. Né? A gente acha que nossa, fulano está com um tênis da marca tal. Olha, o óculos dele, o carro da marca tal, né? Então, é estranho isso, porque a gente tem todo um preconceito com relação à renda, alguém dizer a renda, mas adoramos exibir coisas de marca. E lá, ao contrário, o americano tá nem aí para marca de nada. De nada. De roupa, de carro, tá nem aí para isso. Né? Então, você vê que é interessante a gente observar isso, né? Porque eu falo que é uma falsa modéstia que a gente tem aqui. É uma distorção, né? A gente fala mal do recurso, fala mal do dinheiro, critica as iniciativas de desenvolvimento humano em que você tem que fazer uma matrícula, tem que pagar, mas não critica, por exemplo, uma bolsa de marca. Acha caro, por exemplo, pagar num curso, né? Mas não acha caro pagar R$1.000 num sapato, 5 mil numa bolsa, né? R$500 numa calça.
E, Haroldo, isso é tão interessante no método da prosperidade real, a gente percebe isso, como as pessoas elas não pensam de maneira adequada entre aquilo que é essencial e o que é desejável. E às vezes começa a colocar no essencial coisas que não são, como parecendo, não, mas isso é importante para mim, é essencial para mim. Aí você vai olhar, não, isso é uma escolha que a pessoa está fazendo. E o que tem de consequência negativa nisso é que a pessoa, quando não tem a consciência da escolha, ela não percebe outras alternativas. Ela não percebe aquilo que ela pode realmente escolher fazer com o recurso dela. E às vezes ela acha que está com situações que são essenciais. Vou dar um exemplo claro, né? E assim, não um exemplo que é um modelo. Várias vezes a gente viu isso. A pessoa olhar e falar assim, não, minhas despesas são todas essenciais, eu não gasto com nada que é supérfluo. Aí a gente começa a olhar, aí tem lá 5 serviços de streaming, aí a pessoa não está olhando a conta bancária dela, e às vezes pessoas que têm recurso, né? Pessoas que têm. Falou, Saulo, eu comecei a fazer o MPR, descobri que eu tinha 3 contas bancárias pagando R$ 80 de taxa em cada uma delas. Nossa. Ou seja, nós estamos falando aí de R$ 240 por mês, de quase R$ 3.000 com rendimento por ano. Então, eu acho que a gente às vezes não para pensar nisso, porque a gente cai na ilusão de que o que a gente escolhe é essencial. E aí a gente enfraquece a nossa capacidade de escolha. Eu vejo as pessoas falando sobre problemas financeiros, e eles existem, a gente trabalha com isso, a gente vê isso, a gente orienta pessoas que estão em situação de dívida, mas raramente a questão que impede a pessoa a fazer uma escolha é o dinheiro, a não ser que ela esteja numa situação de dívida assim, que já está precisando de uma UTI. Normalmente é porque ela não tem consciência das escolhas que ela está fazendo. Ela fez. E aí, Saulo, puxando o gancho, olha a importância, a gente vê os depoimentos de quem faz o curso de prosperidade, de quem amplia a mentalidade, a pessoa sai dando depoimento. Nossa, esse curso mudou a minha maneira de enxergar, mudou a maneira como eu lido com o recurso. Então, veja o valor disso. O valor do desenvolvimento pessoal, o quanto é importante você investir no conhecimento, na formação, no seu desenvolvimento, porque isso terá um impacto nas coisas que a gente considera objetivas. Hoje, eu considero mais objetivo o desenvolvimento humano do que comprar uma garrafa. Porque eu sei que por trás de comprar essa garrafa, tem uma série de coisas aqui, ó, agindo aqui, que são mais concretas do que essa garrafa que eu estou pegando. E é interessante, né? A gente sempre teve, e a gente fez isso desde o começo, né? A gente colocou os cursos na área de desenvolvimento humano como cursos vitalícios, e ok, foi uma opção que nós fizemos, a gente tinha esse princípio. E no MPR, né, na Prosperidade Real, a gente decidiu fazer uma quebra de padrões. Ele falou assim, não é vitalício, tem um prazo de validade. E algumas pessoas perguntaram, né, escuta, mas por que não é vitalício? E a gente começou a falar assim, olha, se a pessoa vai comprar um curso que vai ajudar ela a mudar a mentalidade com relação ao dinheiro, a mudar a sua relação com o dinheiro, isso é uma coisa para ela fazer para melhorar a vida dela. Deixar ela nessa zona de conforto de que um dia eu faço, não vai fazer bem para ela. E aí a gente tomou coragem e colocou assim, vamos colocar uma data limite. E eu tenho percebido que isso tem sido útil, porque as pessoas têm tomado uma consciência assim, não, eu preciso fazer, eu preciso me preocupar com isso. Não é algo que a pessoa pode deixar para depois. Porque a gente às vezes pensa que desenvolvimento humano, que investir em si mesmo, é algo que a gente pode deixar para depois. E ok, não é algo que a pessoa precisa fazer num determinado mês, mas ela precisa entender que se ela não fizer esse investimento em si mesma, a conta mais tarde pode ser muito alta. Muito alta, muito alta. Ou seja, é algo muito importante, mas não é urgente. E esse é o ponto. Por isso que a gente adia, até
até chegar um momento em que você vai perdendo as oportunidades, vai perdendo uma série de oportunidades, né? E talvez, Haroldo, uma coisa que a gente tem falado muito, a gente às vezes tem essa concepção de que se eu só gasto com o essencial, então eu estou sendo um ser humano melhor. E eu acho que às vezes a gente esquece que a vida, ela se constrói no desejável, nas escolhas que você faz, e não no essencial. O essencial é o que a gente chama do modo de sobrevivência. E aí, ok, a gente tem. Mas o essencial é assim: o aluguel, a água, a luz, o telefone, a internet, o supermercado, a farmácia. Mas é quando você começa a fortalecer a sua capacidade de escolha, e isso está no desejável, é que você começa a desenvolver as suas características, você começa a crescer. E eu acho que nos Estados Unidos tem muito essa cultura da pessoa saber o que é essencial, gastar com aquilo, ok, e o resto eu quero escolher o que eu vou fazer com o meu dinheiro. E de fato fazem escolhas, né? Então, poupar para uma faculdade do filho, outros projetos, né? E o que eu acho mais legal, independente assim da conduta, né? Porque tem uns que fazem, outros não fazem, a questão não é essa. Mas o que eu acho mais legal é que pensar nisso. É isso estar na agenda. É isso fazer parte da agenda, da sua rotina de cogitação. Porque o que eu acho pior é quando a pessoa caminha cegas, na total ignorância, e ela sequer cogita dessas coisas. Então, ela não pensa em comunicação. Ela sequer cogita em melhorar a comunicação dela. Ela sequer cogita em melhorar o equilíbrio emocional. Ela nem pensa na mentalidade, na maneira como ela enxerga recurso, como ela lida com o dinheiro. Ela nem pensa nisso. Né? Então, a sensação, Saulo, de que a pessoa está vivendo assim num automatismo, sabe? Num piloto automático. Não é uma vida consciente. Poxa, Saulo, a evolução gastou tanto tempo para chegar no Homo sapiens, né? Para a gente ter o córtex pré-frontal, para a gente ter racionalidade, para a gente ter discernimento, capacidade de escolha, e você não usar esse recurso, né? É muito ruim, né? E eu acho, Haroldo, que é isso que você falou, sabe? Muitas vezes a pessoa não tem noção das escolhas que ela faz. Sabe uma coisa que surpreende muitas pessoas que passam pelo desafio CEO das finanças? É que a pessoa entra falando assim, os gastos são todos essenciais. E a hora que você separa, você vê a quantidade de escolha que a pessoa estava fazendo e que ela não estava percebendo que era uma escolha. Vai pelo impulso e acha que o impulso é essencial. Não tem essa maturidade, essa consciência de olhar. Fala assim, não, aqui eu estou fazendo uma escolha, eu posso fazer uma escolha. Né? E isso é legal, Saulo, porque assim, até do ponto de vista da neurociência, viver no automático, você não gasta energia. Viver consciente, fazer escolhas conscientes, refletir, dá trabalho. Dá trabalho. Mas, voltando, a nossa espécie demorou 1 bilhão de anos para chegar no Homo sapiens, com bilhões de anos construindo automatismo, para que a gente possa ter a oportunidade de fazer esse esforço, que é o esforço do raciocínio, da regulação emocional, da escolha, da mentalidade. É para a gente poder se dar esse luxo, né? Que eu digo assim, o leão não pode se dar esse luxo. Né? Não tem, porque ele não tem geladeira, eles não constroem cidade, eles não armazenam as coisas. Não pode se dar esse luxo. Né? Então, nós evoluímos, construímos sociedade, criamos facilidades tecnológicas, mas é incrível, Saulo, porque criamos todas as oportunidades, mas a gente não aproveita as oportunidades de viver de forma consciente, viver de forma lúcida, fazendo escolhas, fazendo melhores escolhas. Porque se você não faz esse esforço, é o que você falou, vai no piloto automático, porque a vida não para. Você vai fazer escolhas automáticas, inconscientes. Né? E depois
depois a conta chega, claro. E Haroldo, vamos mexer num tema que pode ser desafiador, mas eu acho que pela sua experiência, pela sua história, você tem muita autoridade, propriedade para falar sobre isso. Será que isso tem a ver com uma visão distorcida de religiosidade, de espiritualidade, que às vezes a gente carrega, não vou dizer de maneira geral, obviamente, mas que algumas pessoas carregam aqui no Brasil, porque o Brasil tem essa característica, né, de ser um país, entre aspas, de uma religiosidade pujante, disso está muito presente. Mas será que às vezes essa religiosidade ela não caminha ao lado de uma coisa que pode ser negativa para o próximo, para o próprio crescimento e para uma espiritualidade real? Saulo, assim, olhando até do ponto de vista histórico, dos últimos 3.000 anos, o que a gente percebe? Como você tem um péssimo exemplo de algumas pessoas que têm muitos recursos e utilizam mal, isso é fato, né? Então, pessoas têm muito recurso e não conseguem contribuir para a sociedade, não conseguem gerar progresso, às vezes têm uma vida muito egoísta. Isso é fato. Aí construiu-se um raciocínio equivocado, que é o seguinte: então pobreza é virtude. Pobreza é virtude. Não ter recurso nenhum, estar em extrema necessidade, é virtude. Então a gente não conseguiu chegar num caminho do meio. E isso é tão impressionante, Saulo, em que você olha lá, você fala assim, quais são as virtudes? Aí a pessoa fala, olha, a paciência, a fé, a caridade e a pobreza. Não é virtude. Falta de recurso, carência, isso não é virtude. A gente olha para a criação divina, isso não faz parte da criação divina. Olha para as galáxias, olha para os recursos naturais. Às vezes eu viajo para o norte do país, vejo aqueles rios, Saulo. Rio Amazonas, Rio Tocantins. Gente, que abundância! A natureza é abundante, né? Agora, ela é sóbria. Não tem desperdício. A natureza aproveita tudo. É verdade. Tudo faz parte de um ciclo, não tem perda. Só tem perda quando o ser humano entra com a sua irracionalidade, com seus vícios. Aí você tem dano ambiental, aí você tem perda, aí você tem lixo, aí você tem esse desastre. A natureza é abundante, mas ela não é pródiga. Olha que legal, né? Ela é abundante, mas não desperdiça nada. E eu acho que a gente tinha que olhar para essa lição, sabe? Não é? De conciliar abundância com sobriedade, com bom senso, né? Então, a virtude está na maneira equilibrada como você usa o recurso. A virtude não está na ausência de recurso. E esse é um paradigma difícil de mudar, Saulo, porque ele tá no psiquismo das pessoas, assim, tá ali há milênios, é um condicionamento milenar. E será que isso é uma forma de inverter o processo de avaliação de valores? Que, por exemplo, né, se a pessoa pensa, não, ser pobre, pobreza é uma virtude, então eu posso me julgar melhor do que o outro, porque eu não tenho o que o outro tem. E eu falo isso porque a gente vê pessoas que às vezes estão em palácios e são exemplos de humildade, e pessoas que às vezes estão na sarjeta e são postos de orgulho. Exatamente, né? E a gente vê pessoas, porque tem maus exemplos, tem em todos os lugares, naqueles que têm muito recurso e nos que têm muito pouco, né? Os maus exemplos estão nos dois polos. Né? E os bons também, né? E os bons também, é isso que eu ia tocar, né? Então, a gente vê, por exemplo, aqui em Minas é muito típico isso, eu vou falar de Minas porque eu conheço, né? Eu vejo no interior de Minas pessoas que não têm muitos recursos,
mas têm uma generosidade, lidam com tanta sabedoria com o recurso, Saulo. Vivem em regiões assim. Eu vou te contar um caso aqui. Tinha uma amiga juíza que foi para o interior de Minas, lá para o norte de Minas, e aí ela chegou na comarca e estava procurando uma casa para alugar. E aí tinha uma senhora na rua, a senhora falou, a senhora está perdida? Ela falou assim, não estou perdida não, eu vim aqui para a cidade agora, estou procurando uma casa para alugar. Ela falou, então, mas olha, enquanto você não acha, se você precisar ficar hospedada lá em casa, fica à vontade. Uau. E aí essa colega aceitou, foi lá almoçar e tudo. Tinha um quarto. Ela falou, não, mas eu quero ficar, mas a senhora deixa eu pagar um pouquinho aqui. Ela, não, de jeito nenhum. Ela acabou convencendo a senhora. Ficou umas 2 semanas hospedada lá, alugando um quarto dela, né? E era assim, não era uma casa com grandes recursos, mas também não tinha miséria, entendeu? É uma generosidade, né? E eu gosto muito de citar um exemplo, não estamos endeusando, não estou dizendo que ele não tenha defeitos, não é isso, né? Mas alguém que eu admiro na maneira como lida o recurso é o Bill Gates, que construiu o que construiu e agora tem uma fundação belíssima, né? Investe tanto recurso. Eu sinceramente acredito que ele está retribuindo à sociedade grande parcela do que ele conquistou, né, Saulo? Então fica esses exemplos para a gente, né? E mesmo quando eu penso numa irmã Dulce, numa Madre Teresa de Calcutá, essas pessoas tinham recurso demais, Saulo. Porque para você manter a obra social que elas mantiveram, muito recurso. Elas tinham uma capacidade de gerenciamento, de incrível, né? Tem até uma história engraçada com o Divaldo, contar rapidinho. Uma vez ele foi visitar a irmã Dulce, lá em Salvador, e ela estava dormindo numa cadeira velhinha. Dormia mesmo, uma cadeira de balanço, assim, velhinha. Ela chegou e falou, irmã Dulce do céu, ela está dormindo nessa cadeira aí, não é possível, não. Vou fazer alguma ação entre amigos aqui para comprar uma cama. Ela falou, meu filho, então compra uma cama assim, tipo essas de hospital, que a gente consegue subir e tal, porque, né, na minha idade já fica mais fácil. Aí foram lá comprar aquela cama bonita, eletrônica, subia, cama de hospital mesmo, para hospitalar, né? Levaram para ela, com filho, ela agradeceu. Tá? 1 mês e meio depois ele voltou lá. Ela estava na cadeira de balanço. Ele falou, mas irmã Dulce, não dê uma cama para a senhora. Eu falei, meu filho, vem cá. Levou ele lá na enfermaria, estava cheio de camas. Ela falou assim, meu filho, com essa cadeira de balanço minha, eu já mobiliei essa enfermaria aqui. Tinha umas 10 camas lá. Olha a inteligência dessa mulher, só. Fala que não é uma habilidosa para lidar com recurso, né? Demais a conta, olha isso. E é interessante isso, porque eu acho que às vezes a gente esquece que quando a gente tem o recurso, a gente entra no outro nível do jogo, que é exatamente esse, de saber utilizá-lo. E não é por medo de ter, ou medo do que o recurso possa fazer, que a gente pode se afastar disso, porque é necessário saber lidar com os recursos, é necessário saber utilizá-los. Eu me lembro muito da parábola dos talentos, né, porque ali é um exemplo claro. Eu sei que a gente às vezes extrapola, até porque a palavra ela não foi traduzida, né, ela foi transliterada. A gente às vezes confunde com coisas que são não materiais, ok, o ensino também vale para isso, mas está falando ali de recurso, talento é dinheiro, né? Talento é dinheiro. E aquela pessoa que não sabia multiplicar o talento foi chamada de servo mau e infiel. Né? E o talento foi retirado e colocado na mão do outro que sabia multiplicar. Porque multiplicar não é acumular. As pessoas às vezes confundem esses dois verbos. Multiplicar não é acumular. Mas é preciso saber multiplicar. Acho que na vida, a vida faz tanto investimento na gente, que a gente precisa saber multiplicar esse investimento que a vida faz.
Exatamente. Eu gosto muito da multiplicação dos pães, né? Jesus ali está com pouquíssimos pães, pouquíssimos peixes, e ele multiplica, comem 5.000 homens e mulheres. Agora, não consta na passagem que sobrou peixe, que apodreceu, que sobrou pão. Né? Então, não houve desperdício. Né? Não houve prodigalidade, mas houve multiplicação. Todos comeram. É isso aí. E era uma multidão. É importante. E como é que a gente conecta isso para a gente terminar, né, o podcast? Eu acho que quando você entende que precisa estar ao lado, estar próximo de mentores, você precisa estar ao lado, estar próximo de pessoas que estão buscando valores e princípios nobres, que quando você está em comunidades que vão favorecer o seu desenvolvimento pessoal, quando você entende isso, você acelera a sua evolução. É o que a gente sente, sabe, Sal? É isso aí. Acelera. Você acelera. Né? Você realmente se ilumina mais rápido e de forma mais eficaz, mais profunda. Porque você não perde tempo inventando a roda. Perfeito. Você aprende com a experiência prática. Agora, tomar cuidado, que não é discurso. Né? Procure quem faz o que você quer aprender. Quem faz. Né? Procure conselho de quem já está onde você quer chegar. Exatamente. Excelente, nosso podcast de hoje foi muito bom, passou rápido o tempo, como sempre, né? Voou. Quero pedir a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, se você achou interessante, deixe seu like, seus comentários, se inscreva no canal Odisseia, nós temos o podcast aqui quase toda semana, para que a gente possa, nesse formato descontraído, bater papo sobre temas profundos da nossa vida, e até o nosso próximo episódio. Haroldo, suas palavras finais? Aqui no Odisseia, a gente proporciona para você lives, encontros, cursos, a comunidade Odisseia. Então, se você quer quer mudar a sua mentalidade, quer começar a investir nisso, a gente recomenda Odisseia Academy. É isso aí. Um abraço, pessoal. Até o nosso próximo podcast.